Olá, alunas e alunos, de volta com as nossas aulas de sociologia. Hoje nós vamos falar das mudanças no trabalho em razão das tecnologias. Então, vamos trabalhar um texto muito interessante, porque é um tema que pode cair no Enem, e você vai precisar dele. Então, é bom ter muita atenção com o que está escrito nele. Eu, como tenho dito, vou apenas fazer uns pequenos esclarecimentos. Por isso que eu estou praticamente lendo o texto, para que não fique, já que a gente está distante, não fique dúvidas, tá certo? Então, aí, mudanças no mundo do trabalho com as novas tecnologias. Vamos ver dois textos, um texto 1 e o texto 2. É quase uma continuação. Então, o texto 1 diz o seguinte: a Constituição do Brasil garante aos trabalhadores proteção em face da automação. Primeiro, para quem não sabe, o que é a Constituição do Brasil? A Constituição é a maior lei do país. Todas as leis dos municípios, todas as leis dos estados e todas as leis do governo federal não podem contrariar o que está na Constituição brasileira, porque ela é a maior lei do país. É como se fosse uma árvore em que os frutos estão pendurados nela. Então, os frutos pendurados nela seriam as demais leis. Então, a árvore seria a Constituição. E ela garante aos trabalhadores a proteção em razão da automação. Eu coloquei aí entre parênteses o que é automação, para que vocês não fiquem em dúvida. Automação significa sistema que faz uso de técnicas computadorizadas ou mecânicas, com o objetivo de dinamizar e otimizar todos os processos produtivos dos mais diversos setores da economia. Então, aí é a definição de automação. Quer dizer, automação, com outras palavras, trocando em miúdos, seria, vamos dizer, o computador associado à máquina. Então, as máquinas funcionarem à base dos comandos do computador. Quer dizer, as máquinas modernas, atualmente, elas trabalham através da computação e muitas vezes não necessita do trabalhador. Quer dizer, uma máquina que tem um sistema ligado, baseado no computador, não, ela muitas vezes exerce a função por 10, 20, 30 homens. Isso se chama automação. Vem de automático. Automação, ela age por si própria como se fosse um trabalhador. Quer dizer, uma máquina age fazendo muitas coisas na economia, produzindo como se fosse assim vários trabalhadores trabalhando ao mesmo tempo. Então, para não causar muito desemprego, a Constituição brasileira, que é a lei maior que nós temos, garante aos trabalhadores a proteção em razão dessa automação. Nesses termos, em tese, os trabalhadores têm a segurança de não serem substituídos por máquinas. É o que a Constituição garante. Mesmo que as indústrias se modernizem, mesmo que o comércio se modernize, de forma que use máquinas que ajudem na produção, no trabalho, mas não podem essas máquinas substituir os trabalhadores totalmente, porque a Constituição garante aos trabalhadores essa proteção, dá
segurança ao trabalhador para que não seja substituído pelas máquinas. Não, daqui a uns tempos não precisa mais de trabalhador, só as máquinas por si só farão toda a produção. Entretanto, essa norma não tem alcançado eficácia social, quer dizer, a Constituição, apesar de proibir, apesar de garantir a proteção do trabalhador, mas ela não tem alcançado uma eficácia. A eficácia é a produção de efeitos, quer dizer, de realmente proibir essa prática nas indústrias. Existe na lei, mas era preciso que o governo fiscalizasse com muito rigor as indústrias para que não acontecesse a substituição da mão de obra do trabalhador pela máquina, ou seja, pela automação. Então, aí no texto não tem alcançado eficácia social essa norma, quer dizer, a Constituição. Seja pela falta de lei complementar para criar normas mais diretas sobre o tema, seja pela falta de adequação dos trabalhadores aos novos modos de emprego. Ou seja, talvez a norma da Constituição, que o texto quer dizer, não tenha tido efeito ainda, de um modo geral, porque falta uma lei complementar. A lei complementar é uma lei que vem completando o que está na Constituição, dizendo como é que a máquina, até que ponto a máquina pode substituir o trabalhador ou não, quer dizer, as regras. Ou então, por falta de adequação dos trabalhadores, quer dizer, os trabalhadores, por falta de conhecimento suficiente para manipular, para trabalhar com essas máquinas, muitas vezes não conseguem o emprego. Então, eles perdem emprego de duas formas, ou porque a indústria procurou investir muito no trabalho com máquinas, através de computadores, e aí essas máquinas substituem a mão de obra do trabalhador, ou então esse trabalhador também por falta de conhecimento, de estudos, de qualificação para o trabalho, ele também está perdendo o emprego porque não sabe trabalhar com essas máquinas. Então, esses dois problemas têm acarretado o desemprego, de um modo geral. Vou repetir. A máquina está substituindo a mão de obra, isso causa desemprego. E também o trabalhador não tem a qualificação adequada para trabalhar com essas máquinas, por falta de conhecimento, por falta de estudo, e isso leva também ao desemprego. Cabe salientar, a princípio, que segundo reportagem do G1, que é um veículo de comunicação, né? Uma mídia que transmite matéria jornalística, trabalhadores de uma usina de cana-de-açúcar na região do Mato Grosso do Sul alegaram ter perdido seus empregos por conta da chegada de máquinas para executar suas antigas funções. Veja o que aconteceu lá no Mato Grosso do Sul, né? Os trabalhadores já se queixando que perderam o emprego, porque lá nas usinas de cana-de-açúcar houve o que a gente disse no início, a automação, as máquinas passaram a funcionar substituindo a mão de obra do trabalhador. Nessa esteira é possível observar, quer dizer, nessa linha é possível observar que esse assunto tem sido prejudicial e recorrente na sociedade. Nesse diapasão, é possível fazer a remissão ao pensamento de Steve Jobs. Remissão é a lembrança, lembrar o pensamento de Steve Jobs, Steve Jobs foi uma pessoa, foi uma figura que faleceu há pouco tempo, mas que desenvolveu a tecnologia de computação. Então, ele deixou essa frase aí:
muito famosa. A tecnologia move o mundo. Então, ele, quando desenvolveu a computação, a internet e outras coisas, ele disse isso, que a tecnologia estava movendo o mundo. Então, a tecnologia ser, como se diz, um tipo de Deus, né? E ser grande, poderosa e substituir praticamente o homem em muitas coisas. Por isso que ela passaria a mover o mundo. Partindo desse pensamento, é necessário que sejam tomadas medidas capazes de mover e resolver o problema, pois é inadmissível que seja feita uma mudança tão radical no mercado de trabalho, sem que se assegure as garantias do trabalhador. Então, uma coisa se pergunta: tem que deixar a máquina substituir o trabalhador totalmente? Não. Também, tem que deixar as indústrias atrasadas, com trabalhadores sem uma qualificação, sem um conhecimento para lidar com máquinas mais modernas, sem a indústria usar as máquinas mais modernas e produzir mais para atender ao mercado de consumo? Também não. Então, o que tem que fazer é o quê? É unificar o interesse do trabalhador em ter seu trabalho, né, exercer sua atividade, seu trabalho, procurar cada vez mais estudar, se qualificar e crescer no mercado de trabalho, trabalhando nas indústrias, produzindo e se tornando, vamos dizer, um técnico daquela máquina que ele opera, e aí a indústria ganha com isso. Como também a indústria vai se modernizar com máquinas mais modernas para produzir mais para o mercado de consumo. Então, tem que criar uma lei, é o que o texto quer dizer, tem que se criar uma lei de acordo com a Constituição para proteger, para garantir o trabalho do trabalhador, para assegurar ao trabalhador o seu emprego, para ele poder manter sua família. Então, tem que unificar as duas coisas, qualificar o trabalhador e também a indústria passar a trabalhar com máquinas modernas. Ademais, é válido ressaltar que existem funções em que a substituição de homens por máquinas é vantajosa, tanto para o empregador quanto para o trabalhador. Nessa ótica, quer dizer, nessa visão, um artigo da revista Exame informou que nos Estados Unidos, 98% das cirurgias de próstata são feitas com auxílio de robôs. Você veja que aí é um índice muito alto, 98% das cirurgias de quem tem problemas de próstata são feitas lá nos Estados Unidos por robôs, quer dizer, a máquina substituindo os médicos. Quer dizer, quantos empregos essa máquina está, quanto desemprego essas máquinas não estão causando, não é? Então, tem que criar robôs, mas que o homem também opere esses robôs como se diz, que se precisa da pessoa humana também para o trabalho, não é excluir, para não gerar desemprego, gerando desemprego, logicamente, gera miséria. E aí o país pode ser o mais rico que for, vai cair na pobreza, porque o trabalhador não tendo dinheiro, logicamente ele também não vai consumir. Se ele não vai consumir, o comércio não vai vender. Se o comércio não vai vender, não vai comprar a indústria. Se não vai comprar a indústria, ela também vai fechar. Então, nem funciona nem comércio, nem indústria e nem o trabalhador. E aí todo mundo sai perdendo. Então, o mercado de consumo é feito pelo próprio trabalhador. Todos que ganham dinheiro consomem mais. Então, tem que unificar as duas coisas. Sendo assim, conclui-se que os modos de emprego tendem a mudar um pouco, tendo em vista que essa mudança já vem acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial, quando ocorreu o grande salto da tecnologia.
Na verdade, a tecnologia no mundo começou a avançar a partir da Segunda Guerra Mundial. Já na guerra, os países investiram em tecnologias, em máquinas modernas para usarem na guerra, apesar que estavam usando para o mal, mas houve avanço no conhecimento da tecnologia, como computadores, é, é, tanques de guerra e outras máquinas poderosas que foram utilizadas na guerra, apesar de terem sido utilizadas para coisas bélicas, para coisas da guerra, coisas do mal, mas mesmo assim a tecnologia avançou. Então ela começou a avançar a partir da Segunda Guerra Mundial. Partindo desse pressuposto, quer dizer, do que foi dito acima, em alguns casos os homens devem continuar exercendo suas funções, mas em outros, alguns ofícios ficarão ultrapassados, realocando profissionais os novos nichos de emprego. Portanto, em ambos os casos, urge que o trabalhador esteja protegido. Quer dizer, o que está dizendo aí é que tem que unificar as duas coisas, tem que proteger o trabalhador, né? E ao mesmo tempo tem umas funções, algumas que só a máquina mesmo é quem vai fazer com mais perfeição. Imagina uma máquina que tira uma ultrassonografia, quer dizer, o homem não poderia jamais substituir essa máquina, porque a eficácia dela é grande. Ela tira uma fotografia interna do nosso corpo e diz qual é a doença que nós estamos com ela. Então, essa máquina realmente tem que ser substitui o homem nesse sentido, porque o homem não pode fazer o que ela faz. Mas precisa de um homem para fazer funcionar essa máquina na hora de tirar a ultrassonografia. Portanto, tem que unificar as duas coisas para que mantenha o emprego do trabalhador. Desta arte, quer dizer, dessa maneira, diante dos fatos supracitados, quer dizer, dos fatos acima citados, é necessário que o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo e a autoridade máxima do país, crie uma lei para regulamentar a proteção de trabalhadores em face da automação e a transição segura de algumas funções para novos nichos. Nichos são a quantidade, os grupos de empregos, por conta da inovação tecnológica. Quer dizer, a inovação tecnológica é imprescindível, é importante para a indústria, para o comércio, mas também tem que o presidente da República procurar editar uma lei, de acordo com a Constituição, para proteger o trabalhador em face da automação, para que a automação, que é o trabalho feito por máquinas, não crie desemprego. Com a finalidade de assegurar o emprego e garantir estabilidade ao trabalhador. Quer dizer, essas duas coisas são importantes para quem trabalha. Assegurar o emprego, o trabalhador ter mais ou menos uma garantia que aquele emprego dele vai permanecer por todo o tempo, enquanto existir a empresa, é lógico, e garantir estabilidade ao trabalhador. O que é garantir estabilidade? É a garantia que ele não vai sair do emprego e, depois de certo tempo, ele ter a segurança no trabalho, que aquele trabalho ele não vai perder facilmente. Isso diante das mudanças do mundo do trabalho. Então, se ele tem estabilidade, mesmo que haja uma mudança nas leis do trabalho, ele não vai perder o emprego por isso. Isso é o que se chama de estabilidade. Quando o trabalhador perde a estabilidade, é porque ele perde direitos. Às vezes há mudanças na lei e fica fácil de se mandar ele para casa por qualquer motivo. E o trabalhador tem que ter uma certa garantia, tem que haver um entendimento entre ele e o patrão para que ele produza bem para a empresa, o patrão, né, como se diz, seja atendido nas suas necessidades e ele também seja correspondido como trabalhador. Quer dizer, são dois interesses contrários e que tem que ser bem claro nesse sentido. Vamos ao texto 2 agora.
O texto 2 é praticamente uma continuidade, é apenas reforçando e acrescentando mais alguma coisa. Com o advento, quer dizer, com o surgimento da Revolução Industrial, houve em todo o mundo uma grande mudança no método de trabalho. A partir dela, a tecnologia, que é o uso de máquinas no trabalho, passou a estar cada vez mais presente nos meios trabalhistas. Nesse contexto, novas profissões surgiram e outras se extinguiram. Em consequência desse avanço, muitas pessoas acabam não se adequando aos pré-requisitos do mercado de trabalho. E essa problemática precisa ser discutida. Porque com a Revolução Industrial, as indústrias começaram a desenvolver, a criar, a ter máquinas modernas, e a partir daí foi se exigindo também determinados requisitos em relação aos trabalhadores para o mercado de trabalho. Quer dizer, não se pegaria para trabalhar qualquer pessoa. Se precisava de um trabalhador que necessitasse de operar uma máquina, que dependia de leitura de algum texto, de alguma coisa, de palavra, ele não soubesse ler, quer dizer, não tinha como admitir, como adotar essa pessoa como trabalhador. Desde o final do século XX, com o surgimento do neoliberalismo toyotista vem de Toyota, que é aquela indústria que fabrica automóveis. Então, a partir daí, a indústria de automóveis foi quem trouxe uma grande inovação na tecnologia, com os carros modernos. A inovação é sempre requisitada e a forma de exercer o ofício sempre evolui. Quer dizer, a partir daí, no século XX, no final do século XX, para cá, foi quando realmente começou a exigir, a partir da indústria chamada Toyota, se começou a exigir a inovação no campo do trabalho com as novas tecnologias. Antes da invenção da energia elétrica, por exemplo, existiam profissionais responsáveis por acender os postes. Hoje, esse serviço não é mais requisitado. Logo, quando surgiu a energia elétrica, tinha uma pessoa chamada acendedor de lampiões. Nem eu mesmo alcancei, foi muito para trás, eu acho que no Brasil Império, por aí. Eu não sei nem se já no Brasil República já tinha isso, essa função. Então, todo dia, às 5h40, 5h50 da tarde, passava um homem, uma pessoa chamada acendedor de lampiões, em que ele, com a varinha, acendia uma tochazinha na ponta da vara e colocava lá em cima, onde tinha a luz no poste, o poste era baixo, e acendia o lampião para que clareasse as ruas, que também não era tão claro assim, era só aquele foguinho aceso, só para dizer que estava no escuro. Então, nas cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todas essas cidades, elas passaram por isso no início, quer dizer, no início da invenção da energia elétrica. Aliás, antes da energia elétrica, antes da chegada da energia elétrica. A energia elétrica já foi do início dos anos 60 para cá. Então, antes da energia elétrica, tinha os postes nas ruas, principalmente os postes das praças. E essa pessoa passava, esse trabalhador chamado acendedor de lampiões, passava acendendo as luzes dos postes. Então, essa função, depois, com a chegada da energia elétrica, é claro que essas pessoas perderam o emprego, né? Não foram, com o avanço da tecnologia da energia elétrica, não tem mais sentido manter essas pessoas acendendo os lampiões dos postes das ruas. Assim, como aconteceu com esses profissionais atualmente, muitas profissões se tornam obsoletas, ou seja, ultrapassadas. Isso, como foi o caso do acendedor de lampiões, né? A função dele ficou obsoleta.
ou seja, ultrapassada. E aí ele nem quem estava na função perdeu o emprego e outros que queriam trabalhar nessa função também não teve como, porque deixou de existir a função. Isso resulta em uma grande quantidade de pessoas desempregadas, mesmo que vagas apareçam todos os dias, porque muitas vezes aquela função não está sendo mais exercida, né? Então, existe, às vezes, a função em si, mas não tem mais, não é eficácia, não tem mais, como se diz, a empresa não tem mais interesse de mantê-la. E aí vem o desemprego. Além disso, um importante reflexo da tecnologia no mercado de trabalho é o aparecimento de novos ofícios, quer dizer, novas funções. A gente vê que com o surgimento da internet, do computador, né, começam a surgir novas funções. Hoje, uma função que é conhecida é a do YouTuber. Né? O YouTuber é essa pessoa que faz esse trabalho, né, que é um trabalho feito na internet, hoje tem esse nome, quer dizer, é um novo ofício, é uma nova função. Trabalho que há 10 anos atrás poucas pessoas imaginariam ser possível de existir. As profissões já existentes também sofreram mudanças. Um arquiteto, ao criar um projeto, por exemplo, usava apenas papel. Hoje, com os computadores, ele pode utilizar aplicativos para facilitar seu trabalho. Pois é, veja como inovou, veja como mudou, como as coisas mudaram. Eu me lembro bem, um arquiteto trabalhando, ele tinha uma mesa grande com um pedestal, era um quadro grande assim, não era, como se diz, um lastro deitado, era meio em pé assim, e ele ficava em pé com uma régua desenhando, projetando a casa que ia construir, ou um prédio, e fazia tudo com uma régua, usando compasso, usando régua, borracha, lápis, grafite e tudo. Hoje não existe mais isso. O arquiteto usa para fazer seus projetos aplicativos no computador e faz o seu trabalho. E já vê em 3D, já vê pessoas caminhando, como vai ficar a parte interna, como é que vai ficar, né, o telhado por cima, quer dizer, vê de todos os lados, é outra coisa, outro mundo. Então, o mundo do trabalho sofreu mudanças e com certeza vai sofrer daqui para frente, cada vez mais, e eu chamo a atenção para vocês, alunos e alunas e alunos que estão estudando, que devem procurar no futuro se qualificar cada vez mais, mesmo que faça uma faculdade no futuro para aprender uma profissão, mas tem que lembrar que tem que estar sempre inovando, não você vai ficar ultrapassado. Ultrapassado. Imagina um arquiteto que estivesse trabalhando hoje com a régua e o compasso e a mesinha dele, e outro trabalhando no computador. Enquanto do computador fazia projetos com mais rapidez, além de tudo, com a visão bem diferente, porque o dono do imóvel, da obra que vai ser construída, vê logo como é que vai ficar, e o que estivesse desenhando não tinha como mostrar ele como é que a obra realmente ia ficar. Então, esse arquiteto, com certeza, estaria totalmente obsoleto, ou seja, ultrapassado. Evidencia-se, portanto, a necessidade de a população estar sempre atenta a inovações. Então, todos nós, hoje as pessoas vão a um banco, chega lá que se depara com máquinas modernas, e muitos não sabem sequer apertar um botão, tem que se valer de outras pessoas, e com isso corre sérios riscos de serem fraudadas, de serem lesadas, porque mesmo que saibam ler, mas não sabem operar aquelas máquinas. Então, é importante a gente aprender não só coisas no celular, mas você ir a um banco, resolver um problema e começar a operar essas máquinas, ficar por dentro de tudo, porque a máquina que está lá hoje, daqui a 5 anos,
já tem outra no lugar dela com uma tecnologia mais avançada. Então, a gente, se não tiver cuidado, vai ficando sempre para trás. Desse modo, o Ministério da Educação deve, juntamente com empresas relativas a cada setor profissional, oferecer cursos de capacitação para as diversas áreas, sempre trazendo os novos avanços tecnológicos requisitados pelo mercado de trabalho. O texto diz que o Ministério da Educação, né, que é responsável pela educação do país, deve, como se diz, juntamente com as empresas, procurar cada vez mais desenvolver o setor produtivo, oferecendo cursos de capacitação para os trabalhadores se qualificarem. Quer dizer, se eu trabalho numa empresa, essa empresa, junto com o Ministério da Educação, tem que me oferecer condição de eu me capacitar cada vez mais para que eu possa cada vez mais acompanhar o avanço tecnológico, as inovações e não ficar um trabalhador atrasado, porque não vai ser bom para mim e nem muito menos para a empresa, porque aí eu deixo de produzir o que ela espera de mim. E também, muitas vezes, eu deixo de ganhar o que poderia ganhar, porque se eu for um trabalhador qualificado, bem qualificado, é lógico que a empresa não vai querer me perder facilmente, porque eu sei mexer com as máquinas, eu sei fazer a leitura dos textos que oriento, trabalhar com ela, eu faço cursos, eu tenho interesse, e aí a empresa vai ter o maior interesse por mim. Então, é uma forma de uma mão lavar a outra. A empresa que lava a mão do trabalhador oferecendo cursos para qualificá-lo. E ele que também lava a mão da empresa, tendo o interesse de se qualificar para produzir bem e atender às necessidades da empresa. Então, dessa maneira, a sociedade passará a sempre acompanhar este desenvolvimento e o reflexo da tecnologia nos meios trabalhistas. Será sempre positivo. Então, isso é o que diz o texto. Eu quero, inclusive, pedir desculpa a vocês que eu estou com uma faringite horrível. Estou aqui quase sem ar, está me tomando o fôlego constantemente. Não sei se é essa frieza, o que é, faz dias que eu não melhoro, estou até com medo de pegar danado da Covid, porque eu já estou quase asfixiado. Se eu pegar, meu Deus, não sei nem como vai ser. Então, pronto. Eu acredito que ficou bem explicado o texto, bem esclarecido, aliás, e para a semana eu estarei mandando as atividades correspondentes a esse texto, a atividade correspondente a esse texto, tá certo? Então, mais uma vez, deixo um abraço para todos e desejo muita paz, muita felicidade, tenham muito a cabeça no lugar. O momento é difícil, mas nós vamos sair fora, se Deus quiser. Então, até a próxima.